Vamos conversar agora um pouco mais sobre a curva intensidade, duração e frequência. Vocês já tiveram contato com essa equação de intensidade, duração e frequência quando nós tratamos do módulo de Pensando como Hidrólogo. Quando a gente estava lá no Pensando como Hidrólogo, a gente já falou um pouco sobre isso. Vamos agora ver com um pouco mais de detalhes. Então, o primeiro ponto importante quando a gente está analisando a curva de intensidade, duração e frequência é que a gente tem são 4 variáveis importantes que a gente vai ter da chuva, né? A primeira delas é a altura da chuva, seria associada aí à lâmina que precipitou. A segunda informação importante que a gente tem da chuva é a duração da chuva, porque uma coisa é chover 300 milímetros, isso é muito ou pouco, depende. Se for em um dia, é um dilúvio. Se for em um ano, é muito pouco. Então, uma segunda variável extremamente importante para a gente poder quantificar o processo de precipitação é a duração. A terceira variável já é uma variável dependente das duas primeiras, que é a intensidade de chuva. A intensidade de chuva vai relacionar a altura com a duração. Então, na realidade, dessas três, tem duas delas que são independentes e a terceira se obtém a partir das duas primeiras. Normalmente a gente pode utilizar intensidade e duração, e aí a gente tem intensidade vezes a duração, a gente tem a altura da chuva, né? E aí a gente já vai podendo aí, essas três aí são intercambiáveis. Então normalmente a gente utiliza na curva intensidade, duração e frequência, como o próprio nome da curva diz, a intensidade da chuva, quantos milímetros por hora, né? Quanta chuva aconteceu, lâmina por unidade de tempo, e a duração da chuva. A quarta variável importante que a gente vai ter aí está associada à frequência de ocorrência dessas precipitações. E essa frequência ela é relevante e essa frequência está associada ao risco de acontecer um determinado evento. A frequência normalmente está associada a esse risco e, obviamente, a frequência pode estar associada à probabilidade de excedência. Em função disso, ela está associada ao período de retorno. Então, frequência e período de retorno também é uma outra variável importante da chuva. Tá certo? Então, com essas variáveis, a gente pode, então, olhar a intensidade da chuva, a relação entre altura e duração, né? A gente pode ter uma forma de quantificar a ocorrência das precipitações. Então, uma curva clássica que nós vamos ter, que representa essa relação entre probabilidade de acontecer uma chuva, ou seja, frequência e período de retorno, a duração da chuva e a intensidade da chuva, são as curvas IDF, intensidade, duração e frequência. Vocês estão observando aqui em tela uma curva IDF. A gente tem aqui a intensidade da chuva, a duração da chuva e nós temos aqui diferentes períodos de retorno. Quanto maior o período de retorno, tá certo? Para uma dada duração, maior a intensidade da chuva. Então, essa aqui é uma curva que nós denominamos de IDF, intensidade, duração e frequência da chuva. Essas curvas IDFs, elas podem ser modeladas matematicamente a partir de uma equação, como essa equação de Horner. Essa equação de Horner, ela estabelece a relação da intensidade com o período de retorno e a duração da chuva. E a gente tem 4 parâmetros, A, M, B e C, nesse caso específico, que a gente vai calcular esses parâmetros para cada local. Então, nós vamos ter um dado de posto pluviográfico, porque para calcular a curva intensidade, duração e frequência, nós precisamos de dados pluviográficos. Por quê? Porque para calcular a curva de intensidade, duração e frequência, a gente vai precisar de informação subdiária, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isso é indisponível num pluviômetro, que o pluviômetro ele totaliza a chuva de 7 horas da manhã de um dia às 7 horas da manhã do dia seguinte. Nós não vamos ter aí, nesse intervalo, não vamos ter a informação de quanto choveu em 5, 10 minutos entre esses dias, que ele é um totalizador do total de precipitação. Então, em função disso, a gente vai ter que utilizar para saber essa informação subdiária, até subhorária, o pluviógrafo. Então, a partir dos dados do pluviógrafo, nós vamos construir tabelas que vão relacionar a duração da chuva com a frequência de ocorrência e a intensidade, e a partir dessas tabelas, e nós veremos isso em sala de aula de forma mais detalhada, como calcular essas equações, a gente tem condição de ajustar a equação e calcular esses parâmetros
dessa equação e com isso construir uma equação de intensidade, duração e frequência. Vocês estão observando aí um exemplo de uma curva, de uma equação de intensidade, duração e frequência, que é exatamente a equação de chuva de Fortaleza. Então existem diferentes equações de chuva de Fortaleza, que vão sendo atualizadas aí depois de algumas décadas, 15, 20 anos, você faz uma atualização de uma curva IDF, e essa aqui é uma das equações de chuva de Fortaleza, onde a gente vai ter aqui a intensidade da chuva em milímetros por hora, o período de retorno e aqui a duração da chuva dada em minutos. Então, se a gente quiser calcular uma drenagem urbana de Fortaleza, a gente tem uma curva como essa IDF. De forma similar a Fortaleza, nós temos outras cidades, São Paulo, Curitiba, tá certo? Que a gente tem aqui diferentes equações de chuva, intensidade, duração e frequência. Um trabalho importante foi feito por Otto Pfaffstätter, né? Onde ele fez a estimativa utilizando essa equação que vocês estão vendo aqui, tabelou esses parâmetros dessa equação de intensidade, duração e frequência para diferentes cidades brasileiras. Então, foi uma contribuição dele. Mas a gente nem sempre tem pluviógrafos. E como nós não temos pluviógrafos, existe um limitado de pluviógrafos, notadamente para pequenas bacias onde você precisa de durações de chuva menores, porque o tempo de concentração é pequeno, como nós já vimos anteriormente, e o tempo de concentração é a duração da chuva de projeto, a gente vai precisar utilizar uma outra abordagem que nos possibilite quantificar chuvas com durações menores. Essa outra abordagem é o que nós denominamos uma das possibilidades é utilizar o método de regionalização. Então, essa nova abordagem é a abordagem de regionalização, que é exatamente transportar informações de um lugar onde tem dados para um local onde não tem dados. Então, uma estratégia de regionalização muito frequentemente utilizada no caso de intensidade, duração e frequência aqui no Brasil é exatamente o método de Taborda-Torrico, tá certo? Então, nós vamos falar em seguida, no próximo módulo, de forma mais detalhada sobre esse método do Taborda-Torrico.